Às vezes, a revolução da inteligência artificial pode ser só um monte de gente do outro lado do mundo digitando as respostas para ti. Hoje nós vamos falar sobre a história da Builder.ai e dos seus indianos assalariados. Se vocês curtem o canal, dêem uma olhada nos links ali, tem as maneiras de apoiar, temos o nosso Apoia-se para contribuição mensal. Também vai ter no comentário fixado ali o roteiro de todos os vídeos que a gente faz, vai ter o roteiro desse vídeo lá. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre a situação da Builder.ai e dos seus indianos assalariados. Achei que era uma inteligência artificial, porém era apenas um humano trabalhando para mim lá do outro lado. Essa história, ela na realidade é mais velha do que o nosso próprio desejo até de desenvolver essas inteligências artificiais. É uma espécie de teste de Turing reverso, quando as empresas elas vendem para a gente uma tecnologia muito poderosa, uma coisa que estaria automatizando o trabalho humano, mas na realidade é literalmente trabalho humano do outro lado. Nós até já vamos falar um pouco mais pro final sobre qual é a relação entre a automatização do trabalho e o trabalho humano, mas primeiro vamos falar um pouco sobre essa história. Então eu trouxe aqui para vocês essa notícia do msn.com, que vai dar um resuminho dos fatos. Eu vou ler alguns parágrafos aqui dessa história escrita pela Larissa Ximenes. O colapso da Builder.ai, quando a IA, entre aspas, era apenas trabalho humano. A promessa era ousada, criar aplicativos tão facilmente quanto pedir uma pizza. A Builder.ai, uma startup britânica que chegou a ser avaliada em 1,5 bilhão de dólares, conquistou investidores de peso como Microsoft, com a ideia de revolucionar o desenvolvimento de software usando inteligência artificial, mas a fachada ruiu. O que parecia ser uma tecnologia de ponta era, na verdade, o trabalho manual de centenas de engenheiros na Índia, mascarado como IA. A revelação, somada a denúncias de fraudes financeiras, levou a empresa à falência, deixando um rastro de demissões, processos e lições para o mercado de tecnologia. Essas lições, com certeza, o mercado vai escutar, né? Vamos pro próximo aqui, ó. A promessa de uma IA revolucionária. Fundada em 2016, a Builder.ai se apresentava como uma solução para tornar o desenvolvimento de software acessível a todos. Sua ferramenta, batizada de Natasha, prometia criar aplicativos automaticamente com base em comandos simples dos usuários. Um parênteses aqui também, existe todo um histórico da gente chamar ferramentas de IA, ferramentas automatizadas, serviçais de mulheres, né? Nomes de mulheres. É uma discussão que eu não vou entrar aqui agora, mas só um toque para vocês podem procurar uns textos sobre isso. Se vocês acham que isso tem a ver com machismo, com a maneira como a sociedade é estruturada, vocês acertaram. A narrativa era irresistível, uma plataforma movida à inteligência artificial que eliminava a complexidade do desenvolvimento, permitindo que pequenas empresas e empreendedores criassem soluções digitais sem precisar de conhecimento técnico. Com essa visão, a empresa atrai investidores como o Fundo Soberano do Catar e Microsoft, que injetou 455 milhões em 2023, apostando na integração da tecnologia com a plataforma Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft. A história era convincente, mas havia um problema. A IA não era tão autônoma quanto anunciado. Por trás da cortina, equipes de engenheiros em cidades como Noida e Bangalore, na Índia, trabalhavam manualmente nos projetos dos clientes. Eles eram orientados a agir como se fossem a própria Natasha, respondendo de forma padronizada e sincronizando atualizações com o horário comercial do Reino Unido para manter a ilusão de automação. Nós temos aqui uma foto, né, da Builder.ai em algum evento. Então, assim, em muito resumo, né, era uma plataforma que dizia que tu tinha um agente de IA, uma ferramenta de IA, que tu fazia os prompts, pedia as ferramentas para ela, mas literalmente tu estava subcontratando uma equipe de pessoas na Índia que estavam construindo essas ferramentas, e essas pessoas também estavam usando outras ferramentas de IA e coisas assim para fazer. Então ia lá no ChatGPT, pedia o teu negócio, ia lá no Cloud, ia no Google Gemini, montava um negócio ali e te lançava de volta a ferramenta como se tivesse sido feito por uma IA. A história, ela começou a desmoronar quando começou a rolar denúncias de dentro da empresa do esquema que estava acontecendo, e eventualmente essas denúncias chegaram nos investidores, nas pessoas que estavam botando dinheiro na empresa, e daí essas fontes de investimento foram cortadas, né? E a princípio essa empresa agora ela está abandonada aí com esse produto que não existe, com dívidas e outras coisas, então provavelmente essa empresa aqui vai ir para banho. Então aqui, né, outra partezinha do artigo que eu tirei, ó. As revelações desencadearam uma crise. Credores como a Viola Credit confiscaram 37 milhões das contas da Builder.ai após descobrir as fraudes financeiras, deixando a empresa com apenas 5 milhões em fundos restritos. Além disso, a startup acumulou dívidas significativas, incluindo 85 milhões com a Amazon e 30 milhões com a Microsoft, referentes a serviços de computação em nuvem. A parceria com a Microsoft, que prometia integrar a tecnologia da Builder.ai ao Azure, desmoronou e a empresa entrou com pedido de proteção contra a falência. O impacto não se limitou às finanças. A Builder.ai enfrentou uma onda de demissões, com equipes inteiras dispensadas, e agora lida com processos judiciais de investidores e parceiros que se sentiram enganados.
Então, assim, outra coisa, eu trouxe uma outra reportagem aqui do India Times, que vai estar no roteiro para vocês, mas outra coisa que é interessante é que a fraude econômica não era só que o produto não existia. A fraude econômica que eles também estão sendo acusados é uma coisa que se chama round tripping, que, sei lá, seria viagem de ida e volta, a tradução. Deve ter um nome melhor em português para esse crime financeiro, que é basicamente assim, eles tinham uma outra empresa, tá, que se chamava Verse, que era uma outra empresa separada, que eles compravam serviços deles e a Verse comprava serviços dessa empresa Builder.ai. Os serviços tinham o mesmo custo e eles eram meio que não estavam provendo serviço nenhum, sabe? Eles estavam só como se fosse assim, eu compro o teu serviço, tu compra o meu. E isso faz o quê? Isso aumenta a projeção de lucro da empresa. Porque ao invés de estar ganhando um X e guardando esse dinheiro, tu tá investindo ele numa ferramenta, no caso da Builder, quando ela compra o produto da Verse, e também ela tá vendendo seus serviços para outra empresa. Então ela tá tendo um caixa nulo, né? Tá entrando a mesma coisa que tá saindo, porém ela tá investindo na sua empresa um dinheiro e ela tá vendendo seus produtos para outra empresa. Então é uma coisa que fica bem na fita as duas empresas, mas obviamente é uma fraude, pois nenhuma tava propondo nenhum serviço, né? Então isso teve a ver com o fato que vocês podem achar no artigo ali, que eles tinham uma receita projetada de 200 milhões para 2024 e essa receita ela chegou a ser apenas 55 milhões, né? Um quarto do que eles estavam projetando, e para o pessoal que está investindo dinheiro, daí quer dizer que eles estavam achando que eles estavam investindo numa coisa mais rentável do que era de verdade. E vocês podem até notar que no parágrafo de cima aqui a gente falou, ó, que a própria Microsoft vendeu 30 milhões de serviços para essa empresa, imagino de serviços de inteligência artificial, né, dessas ferramentas que a empresa estava usando. A Microsoft investiu muitos milhões nessa empresa. Então eu estou sempre falando isso para vocês. Todas essas empresas do Vale do Silício, elas têm investimentos uma nas outras, elas vendem serviço uma para as outras. Então, embora talvez não seja literalmente fraude, que nem era esse caso, todo o ecossistema de IA ele se alimenta e todo mundo está ganhando muito dinheiro mesmo, sabe? Se a Google vai bem a ferramenta de IA deles e a Microsoft compra uma ferramenta de IA da Google, isso também ajuda a Microsoft, pois outras empresas vão comprar a ferramenta da Microsoft. E por isso que quando alguma coisa cracha no mercado, alguma coisa vai muito mal, todas essas empresas também perdem dinheiro, porque esses investimentos todos, eles perdem um pouco de valor, ou pode ficar exposto que talvez não tinha tanto investimento, não estava rolando tanta coisa de verdade quanto parecia. E obviamente, né, os memes com essa situação, eles estão fora de controle, então eu já fiz um meme, né, que IA quer dizer indianos assalariados, AI quer dizer an Indian, AGI, né, que é a IA geral, quer dizer, na realidade, é Genius Indian, né, um indiano genial, ou também H instead, uma pessoa, um cara, ao invés de uma ferramenta artificial, de uma inteligência artificial. Então, enfim, os memes estão fora de controle, mas se vocês lembrarem, isso meio que não é a primeira vez que uma coisa assim acontece. Nós até já falamos aqui no canal que o serviço da Amazon, que eles tinham algumas lojas, que se não me engano era Amazon Fresh o nome, Amazon Go, alguma coisa assim, que tu entrava na loja da Amazon, que era um mercadinho da Amazon, pegava os produtos e tu só ia embora com os produtos e ele já te descontava da tua conta o preço das coisas que tu tinha pegado. Isso aí, eles diziam que era uma ferramenta automatizada, porém eram várias equipes também na Índia que ficavam vendo as filmagens e revisando o preço dos produtos e colocando isso de graça. Eles disseram que alguma porcentagem do que eles faziam era automatizado, eram ferramentas que eles estavam criando, porém, no máximo, talvez eles estivessem treinando essas ferramentas com o trabalho dessas pessoas de verdade. Então o mesmo comentário que às vezes as ferramentas de inteligência artificial elas estão só fingindo, né, encapsulando uma coisa que literalmente é trabalho real, não tem nenhuma automação, não tem nenhuma outra coisa fazendo aquilo. E como eu chamei a atenção naquele outro vídeo que vocês podem dar uma olhada do canal, mas eu vou chamar de atenção de novo aqui, isso lembra muito uma coisa que existia, né, que se chamava o turco mecânico, que era essa máquina automatizada de jogar xadrez, isso há muito tempo atrás, né, e que literalmente era uma pessoa pequena lá dentro que sabia jogar xadrez e ela movia as peças parecendo que era uma coisa automatizada, tá? Então aqui tem um desenho, tipo, a pessoa tá dizendo, jogue xadrez aqui com essa máquina e tal, com esse autômato, eles chamavam, né? Porque eu nem sei se o termo máquina existia naquela época, e era literalmente uma pessoa lá dentro que jogava xadrez e fazia as jogadas. O que é mais irônico é que a Amazon vende uma plataforma de serviços, microtarefas, eu acho que eles chamam, onde você pode vender os seus serviços por um preço por tarefa, um preço pequenininho, e daí é tipo uma uberização de pequenas tarefas, e ela chama essa plataforma de Mechanical Turk. Turco mecânico. E esse tipo de coisa foi usado e ainda é usado para treinar modelos de IA, para treinar esse tipo de coisa, para pagar pelas pessoas por microtarefas que a gente vai transformar depois
em modelos que a gente vai transformar no nosso modelo de negócio. Uma coisa que a gente não pode deixar de chamar a atenção, se vocês não ouviram falar um dia, a gente ainda vai ter que fazer um vídeo sobre isso, é a empresa Theranos, tá? Da Elizabeth Holmes, se não me engano o nome dela, que vendia um produto revolucionário para fazer testes sanguíneos, que na realidade não existia um produto, ela estava só pagando testes sanguíneos usando o dinheiro dos investimentos e fingindo que tinha um produto na esperança de desenvolver esse produto eventualmente, né? E daí dizia assim, agora invistam mais ainda, pois existe o meu produto. Não conseguiu desenvolver o produto a tempo, a empresa faliu. Então, tipo, tem paralelos disso. Esse tipo de coisa parece acontecer o tempo inteiro no Vale do Silício, né? Mas essa empresa, ela tinha uma valoração muito grande, ela era uma empresa que tinha muito investimento e tal, então essa foi uma fraude que foi longe, assim, tipo, parabéns pra eles, eles conseguiram fazer uma fraude muito boa. E daí uma coisa que nos chama atenção, que eu acho que a gente pode comentar um pouco, a gente já falou várias vezes aqui no canal, vocês podem procurar na playlist de inteligência artificial, na playlist sobre trabalho. O que significa essa automação da inteligência artificial? Grande parte do esforço que esse pessoal que quer investir em inteligência artificial, que está ganhando muito dinheiro nisso, faz é tentar te vender que é uma coisa que a gente não entende direito, que é uma coisa que é muito avançada, que é uma coisa que é magia, né? A gente já tem vídeos também falando sobre isso. E na realidade, toda essa magia, todo esse fetichismo em cima da tecnologia, ele tá tentando esconder que o quê? Se uma coisa chega até mim, né? Se um copo d'água foi produzido, essa água veio de algum lugar, o plástico veio de algum lugar, se essas coisas chegam até mim, alguém teve que fazer esse trabalho. E se não fui eu que fiz esse trabalho, né? Se eu peguei o meu dinheiro e comprei isso, tem uma abstração aí de onde veio esse trabalho. E a inteligência artificial, ela é meio que talvez o ápice, assim, a coisa mais poderosa nesse sentido, porque ela literalmente é tratada como mágica. Ela é tratada como uma coisa que a gente digita algo e sai uma resposta lá e a gente não consegue entender direito e ela é muito rápida. E daí, enfim, todos os modelos de IA são indianos digitando? Não. Esse era um meme que existia, era uma piada. Eu lembro de ter visto as pessoas zoando isso há muito tempo atrás. Porém, esses agentes, esses produtos, as startups, muitos podem ser. E mesmo que não seja, esses modelos eles foram criados com muito trabalho real de pessoas. Eles tiveram que ser treinados com horas humanas de trabalho, sabe? Milhões, milhares de horas humanas de trabalho. Então, o que eu ia convidar vocês é a gente sempre tentar ter uma visão crítica e entender da onde que vem essas ferramentas, tentar pensar como é que pode estar chegando tão barato essas ferramentas pra gente, porque eu já falei várias vezes pra vocês, vou repetir aqui, essas ferramentas de IA, elas estão sendo subsidiadas, né? A gente precisa de muito hardware, muitos recursos naturais, muito trabalho humano para que essas ferramentas cheguem pra gente, e enquanto essas startups estão nesse ponto que elas estão tentando se estabelecer no mercado, que elas estão tentando criar essas ferramentas e virar o grande monopólio que vai começar a ganhar dinheiro, elas estão nos dando isso de graça. Pode ser que no futuro não seja tanto assim, tá? Então, algumas coisas pra gente pensar, outros vídeos no canal para vocês assistirem. Eu acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem o canal, deixem um comentário, deixem um like, deem uma olhada nos outros vídeos da playlist, onde a gente vai se aprofundar mais nesses assuntos, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço.